Os canais de propaganda russos celebram com músicas de vitória e exibem suas mais recentes armas sempre que algo positivo acontece na Ucrânia, mesmo que seja apenas a captura de uma pequena vila. Mas isso esconde a realidade por trás da máquina de guerra do Kremlin, que conta uma história completamente diferente. 3 anos e meio depois do que Putin prometeu ser uma operação rápida, a Rússia não está apenas perdendo a guerra, está literalmente ficando sem tudo o que é necessário para lutar, e os números são brutais. Desde drones até pneus de borracha, o complexo militar industrial russo está perdendo suprimentos essenciais em um ritmo que deixaria qualquer ministro da defesa em pânico. Em síntese, o exército russo está se esgotando. Para entender a magnitude desse colapso, é necessário compreender como isso está ocorrendo. Cada escassez não é apenas um problema tático, mas o colapso de sistemas militares construídos durante décadas. Algo que deveria assustar qualquer um que planeja operações militares russas é um modelo de guerra praticamente desconhecido antes de 2020. Estamos discutindo sobre pequenos drones com visão em primeira pessoa. Quando até o presidente russo, Vladimir Putin, admite que suas tropas estão ficando sem equipamentos, você sabe que a situação é desesperadora. Em um momento incomum de honestidade pública, Putin recentemente ordenou que fábricas russas aumentassem com urgência a produção de drones First Person View. Para citar, eu e muitos dos presentes sabemos perfeitamente bem disso, não menos do que eu. Esses meios de derrota ainda são insuficientes. Os números insuficientes são quase incompreensíveis. Segundo a mesma fonte, a Rússia adquiriu mais de 15 milhões de drones, sendo que aproximadamente 4 mil drones First Person View são enviados diariamente para a linha de frente. Mesmo assim, a Rússia não considera isso suficiente. Basta analisar os pequenos ganhos territoriais para notar que Putin pode estar sendo sincero pela primeira vez. No final de 2022, a Rússia controlava cerca de 18% do território da Ucrânia. Após 2 anos e meio, esse percentual subiu para 20%. A Rússia necessitou de 15 milhões de drones e outros recursos para conquistar somente cerca de 2% do território ucraniano, como será revelado em breve. Para entender a importância disso, é necessário compreender como a guerra mudou de forma fundamental. Drones First Person View são drones comerciais modificados com explosivos ou outros equipamentos acoplados. Eles são aeronaves baratas, custando de 500 a 3 mil dólares cada, comparados a sistemas militares tradicionais de milhões. Isso representa a mesma mudança revolucionária ocorrida na Primeira Guerra Mundial, quando a aviação militar deixou de ser uma curiosidade de reconhecimento para se tornar uma necessidade no campo de batalha. Em apenas 4 anos, Rússia e Ucrânia continuam criando novos drones First Person View a cada poucos meses, numa disputa para superar um ao outro. É aí que a crise da Rússia fica clara. Quando a guerra começou em 2022, os dois lados usavam drones principalmente para observação, seguindo a doutrina militar tradicional. Porém, as forças ucranianas se adaptaram rapidamente e em 2024 lançavam milhares de drones First Person View diariamente para ataques precisos, transformando eletrônicos de consumo mais baratos em armas capazes de destruir tanques. Enquanto isso, a Rússia continuou presa a padrões de pensamento desenvolvidos durante a era soviética. A doutrina militar russa tradicional destacava o uso massivo e centralizado de poder de fogo. Pense em salvas de foguetes Katyusha ou bombardeios de artilharia concentrados que podiam devastar grandes áreas simultaneamente. Mas o conflito moderno exige capacidades distribuídas e precisas que pequenos drones oferecem. Ao ordenar o aumento da produção de drones nas fábricas, Putin basicamente admite isso. O complexo militar industrial russo não previu que a guerra seria tão longa, com tantas perdas, ou exigindo um compromisso econômico e industrial tão grande. O problema mais profundo na fabricação explica a criticidade dessa escassez. A Ucrânia adaptou fábricas de eletrônicos para produzir drones militares usando componentes acessíveis, como câmeras de smartphones e controles de videogame. Apesar de ter uma base industrial maior, a Rússia enfrenta dificuldades na conversão porque sua indústria de defesa opera sob princípios completamente diferentes. Centralizada, sigilosa e otimizada para armamentos pesados. É como tentar usar uma fábrica de locomotivas para, de repente, produzir bicicletas.
As tropas russas operam às cegas, dependendo de métodos de reconhecimento ultrapassados, enquanto drones ucranianos destroem suas posições com precisão devido à falta de cobertura adequada de drones First Person View. O próximo item da lista é algo que a Rússia provavelmente tinha em grande quantidade quando a guerra começou: mísseis guiados de precisão. Lembra dos elegantes mísseis de cruzeiro Calibre e balísticos Iskander que a Rússia adorava exibir nos desfiles militares? Enquanto isso, analistas de defesa notaram algo fascinante e preocupante para Putin. A Rússia mudou discretamente de usar armas caras e de alta precisão para disparar mísseis superfície e ar soviéticos contra alvos terrestres. Para entender o impacto dessa mudança, precisamos compreender o que as munições guiadas de precisão representaram para a guerra moderna. Um míssil de cruzeiro de calibre único custa cerca de $1 milhão, mas pode destruir um alvo que exigiria dezenas de projéteis de artilharia convencionais para ser eliminado. Além disso, um míssil guiado de precisão tem um alcance operacional que pode ultrapassar 160 km, enquanto a artilharia dificilmente passa de 40 km. Essas armas utilizam Global Positioning System, navegação inercial e buscadores terminais para acertar alvos com precisão de metros do ponto de impacto desejado. E deveriam ser a resposta direta da Rússia à tecnologia de armas inteligentes dos americanos. Agora, a Rússia está reutilizando mísseis de defesa aérea S-300, projetados nos anos 1970 para abater aeronaves da OTAN em grandes altitudes, como armas de ataque terrestre rudimentares. O sistema S-300 integrava a defesa aérea soviética, com o objetivo de proteger contra bombardeiros estratégicos e caças, não para criar crateras nas posições ucranianas. Embora considerado obsoleto contra aeronaves modernas, ainda é eficaz contra os F-16S e Mirage 2000ES envelhecidos que a Ucrânia possui atualmente. Não se pode exagerar a importância histórica dessa conversão. O uso de mísseis de defesa aérea para ataques terrestres pelas forças militares indica que suas capacidades convencionais de ataque de precisão foram esgotadas. Isso também cheira a desespero, porque os mísseis S-300 são muito menos precisos contra alvos terrestres. Eles foram projetados para serem guiados por radar ou seguir assinaturas de calor, além de serem muito mais caros que munições de artilharia com essa finalidade específica. Em meados de 2023, o complexo militar industrial russo produzia apenas 60 mísseis guiados mensalmente de um modelo não especificado. Isso não bastava para pressionar a Ucrânia sozinho. Assim, a estratégia russa de longo prazo incorporou bombas planadoras. Uma bomba de aviação de uso geral, 500 da era soviética, relativamente simples, ou seja, 500 quilos ou 1.100 libras de munição explosiva, equipada com um sistema de guiagem inercial relativamente moderno e algumas asas aerodinâmicas. A Rússia também usou os primos mais antigos da bomba de aviação de uso geral. 500 a bomba de aviação de uso geral. 1.000 e a bomba de aviação de uso geral. 3.000. Os números indicam os quilos de explosivo. A bomba de aviação de uso geral, 500, é considerada o modelo que eles mais possuem, já que a União Soviética fez um grande estoque delas para o caso de uma guerra contra os Estados Unidos, onde teria que jogar na defesa. Certamente, as bombas planadoras seriam extremamente eficazes em sobrecarregar as defesas da Ucrânia. No entanto, a grande imprecisão delas significa que, se a Rússia está lançando cerca de 3.000 dessas bombas por mês, de acordo com estatísticas de janeiro de 2025, elas costumam atingir campos vazios, não algo importante. Evoluímos de mísseis de precisão de última geração para interceptadores, e agora para bombas burras que se tornaram um pouco mais inteligentes com fita adesiva e eletrônicos. Não é o que se esperava do suposto segundo maior exército. Ainda assim, nenhuma dessas soluções será um suprimento infinito. A guerra moderna depende de microchips, e a Rússia está enfrentando escassez destes componentes devido ao colapso de sua cadeia de suprimentos de semicondutores. Em março de 2025, uma importante fábrica de semicondutores em Stavropol, fornecedora de peças para aviões, fechou por não conseguir cobrir os custos operacionais. Em resumo, o governo queria pagar menos por um chip do que seu custo de aquisição e produção para a empresa. O orçamento militar e de defesa do país para 2025 representa cerca de 40% dos gastos do governo.
É revelador que até os contratados militares estejam subfinanciados e forçados a ter prejuízos financeiros imediatos ou fechar as portas. Essa tendência deve persistir, pois os fabricantes de microchips precisam driblar as sanções crescentes ao importar materiais e tecnologia estrangeiros. Isso ocorreu devido à dependência russa de importações de peças militares, resultado da crise econômica após o fim da União Soviética nos anos 90. As empresas russas acharam mais barato e eficiente importar componentes ocidentais do que manter uma produção doméstica cara, um hábito que persistiu. Essa dependência gera vulnerabilidades que só percebemos após décadas. Sem acesso ao mercado global, a Rússia só pode recorrer ao mercado negro ou obter material inferior de seus poucos aliados, China e Irã. Independente do caso, os custos operacionais para a Rússia de manter negócios sem peças legítimas e de alta qualidade só tendem a piorar. Isso resultaria em economia nos processos para manter as operações, levando à produção de equipamentos de qualidade inferior para as Forças Armadas russas. Já vimos os resultados disso além da própria fábrica de microchips. Em maio de 2022, um Su-34 russo foi encontrado com um Global Positioning System comercial colado com fita no cockpit devido a uma falha no equipamento original. Mesmo que a Rússia resolvesse sua crise de chips imediatamente, enfrenta um problema ainda mais crítico: está ficando sem explosivos. Documentos oficiais e imagens de satélite mostram que Moscou está correndo para finalizar uma nova fábrica de RDX na Sibéria. Por que o pânico? As reservas de explosivos da Rússia estão criticamente baixas e os substitutos importados da Coreia do Norte são de qualidade tão ruim que são praticamente inúteis. Trinitrotolueno e RDX são mais uma base da armamentação moderna. Eles preenchem projéteis de artilharia, ogivas de mísseis, bombas e cargas de demolição. Sem uma produção adequada de explosivos, um exército pode ter todos os sistemas de lançamento do mundo, mas nada eficaz para lançar. A Rússia tem produzido 3 milhões de projéteis de artilharia anualmente, superando toda a OTAN. Isso é parte do motivo pelo qual a Rússia conseguiu, de fato, fazer algum progresso na guerra, por mais lento que tenha sido, e apesar das perdas que sofreu. Mas os projéteis de artilharia que a Rússia pode produzir não valem muito se puderem ser defendidos com sucesso. A Ucrânia garantiu isso realizando ataques cada vez maiores de longo alcance com drones produzidos internamente. Isso ocorreu porque a maioria das indústrias russas se localizava a oeste de Moscou, mais próximas da linha de frente imaginada com a OTAN. A Ucrânia era uma parte significativa da capacidade industrial da União Soviética, com depósitos de munição estrategicamente localizados em seu território. Isso virou uma desvantagem, pois a Ucrânia conseguia atacar as munições. Os depósitos geram uma faísca que incendeia todo o local com a explosão das munições ali armazenadas. Mesmo a nova fábrica no interior da Sibéria pode não fazer diferença. A Ucrânia mostrou que consegue contrabandear drones para dentro da Rússia e realizar ataques a mais de 2.500 milhas das fronteiras ucranianas, como a famosa Operação Teia de Aranha. Isso deixa muito pouco da Rússia segura contra ataques. E quanto mais para o leste vai a fabricação, mais complexa e cara se torna a logística para abastecer a linha de frente. É uma situação em que todos perdem, mas a Rússia tem problemas que vão além disso. O exército russo está se deteriorando internamente devido à escassez de oficiais subalternos qualificados. Nas Forças Armadas Ocidentais, tenentes e capitães são o elo crucial entre o planejamento estratégico e a execução tática. Esses oficiais geralmente possuem de 4 a 8 anos de educação e experiência militar, combinando conhecimento técnico com habilidades de liderança adquiridas através de treinamentos especializados. O sistema educacional militar russo seguiu historicamente o modelo soviético, com amplos programas de formação de oficiais, produzindo militares altamente qualificados. A União Soviética possuía diversas academias e institutos militares, formando oficiais com sólido conhecimento técnico e educação militar estruturada. Esse sistema gerou profissionais competentes, mas demandava altos investimentos de tempo e recursos que não eram facilmente repostos. Porém, diferente do Ocidente, a Rússia descentralizou intensamente o acompanhamento de desempenho e os relatórios para cada instituição educacional. Isso significava que cada academia podia treinar seus oficiais de maneira diferente, conforme a ambição ou preguiça dos instrutores. Como resultado, os escalões militares russos ficaram muito desiguais entre si. A doutrina militar russa ainda está atrasada em relação à do Ocidente. Ela ainda pratica simulações predeterminadas,
reforçando uma cadeia de comando de cima para baixo, onde as ordens devem ser seguidas, independente das condições do campo de batalha. E esses não são recrutas treináveis em poucas semanas, mas soldados profissionais com supostamente anos de educação e experiência especializada. A escassez atual tem efeitos em cascata em toda a hierarquia militar, agravando-se com o tempo. Em 2024, a Rússia planejou criar 33 novas escolas militares para solucionar o problema, mas provavelmente será tarde para fazer diferença. Mesmo com projeções otimistas, essas instituições não formarão um número expressivo de oficiais qualificados antes de 2028 ou 2030. Isso implica em mais 3 a 5 anos de uma guerra que já custou à Rússia 1 milhão de soldados em 3 anos e meio. Mas talvez o maior indício da crise russa não esteja no fronte, e sim nos orçamentos. As receitas de petróleo e gás da Rússia caíram 34% em junho de 2025, comparado ao ano anterior. Enquanto isso, os gastos com defesa consomem 40% de todo o orçamento federal, o que tem um efeito devastador sobre o restante da economia. A crise fiscal russa é fruto de décadas de decisões econômicas que geraram vulnerabilidades, agora expostas pelas sanções. O boom do petróleo nos anos 2000 gerou enormes receitas de exportação que financiaram a modernização militar, programas sociais e ambições de política externa. Ao mesmo tempo, a Rússia ficou viciada nas receitas de energia e direcionou seus vastos recursos para influenciar a geopolítica global. A União Europeia importava muito petróleo e gás russos, dando à Rússia um controle sem precedentes sobre a política interna do bloco. 3 anos após a União Europeia reduzir drasticamente sua dependência dos recursos russos, alguns países ainda gastam mais com eles do que ajudam a Ucrânia. A queda nas receitas de petróleo e gás afeta o cerne do modelo econômico russo. Historicamente, as exportações de energia forneceram quase metade das receitas do orçamento federal, forçando escolhas entre gastos militares e programas domésticos quando há quedas drásticas no setor. Isso é agravado pelo fato de a Rússia ter mudado para uma economia de guerra, com 40% do seu orçamento destinado ao setor militar. Uma queda expressiva em uma importante fonte de receita obrigará a Rússia a buscar financiamento em outros setores. Dado o empenho da Rússia em vencer a guerra, os cortes não serão no complexo militar industrial, mas sim em áreas como educação, infraestrutura, saúde ou desenvolvimento econômico. Mas há um limite para o quanto você pode tirar do resto da economia antes que ela quebre. O Kremlin sinalizou cortes de gastos a partir de 2026, admitindo que não pode manter os atuais gastos militares. Isso levou a Rússia a algo considerado imprudente na atualidade. Os depósitos de máquinas soviéticas, que antes abrigavam milhares de veículos da era soviética, agora parecem ferros velhos saqueados, revelando o consumo sistemático das reservas estratégicas. Durante a Guerra Fria, a União Soviética produziu mais de 44 mil tanques, como os modelos T-64, T-72 e T-80. Superando qualquer outra nação na história, está o velho e confiável T-55, estimado entre 50 mil e 100 mil unidades em todo o mundo. Desde 1991, a Rússia herdou vastos estoques desse equipamento, armazenados em depósitos militares em todo o país, em diferentes condições de conservação. A Rússia iniciou o conflito com T-80S e T-90S modernos, passando a utilizar T-72S reformados conforme as perdas cresciam. A Rússia está enviando tanques T-55 dos anos 1950 retirados de estoques de longo prazo para zonas de combate ativas na Ucrânia. Cada passo retrógrado na tecnologia mostra a Rússia usando equipamentos mais antigos e menos capazes, pois os sistemas novos foram esgotados e a indústria não está pronta para fabricar outros. Para exemplificar, basta observar o lendário tanque T-14 Armata. O tanque deveria ser o ápice dos carros de combate principais, um contraponto aos veículos tecnologicamente superiores do Ocidente. Os desfiles do tanque em 2015 foram acompanhados de declarações de que mais de 2.000 unidades seriam produzidas até 2020. Como esperado, essa meta foi postergada para 2025. Um plano de entregar 100 veículos até 2020 foi anunciado depois, mas não se concretizou. Qual a situação atual? Com menos de 20 tanques em serviço nas forças russas, que foram levados para a linha de frente na Ucrânia e retirados rapidamente em poucas semanas. Se precisar de mais convencimento,
Basta observar as perdas acumuladas. Oryx, um site dedicado a armazenar confirmações visuais das perdas acumuladas tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, mantém uma contagem contínua dos tanques perdidos na guerra. Até meados de 2025, a Rússia já havia perdido, no mínimo, 4.000 tanques, sendo o número real provavelmente muito maior. Segundo a mesma contagem, as perdas totais de veículos blindados chegam a 13.000, superando a quantidade disponível na maioria dos países. Não é surpreendente que a Rússia esteja recorrendo a máquinas mais antigas, já que novas não estão sendo fabricadas. E mesmo que estivessem, o T-90M compartilha a mesma característica devastadora do T-64, o carregador automático. O mecanismo de carregamento automático permite que os tanques russos tenham apenas 3 tripulantes, comparado a 4 dos ocidentais. O mecanismo armazena a munição próxima à torre do tanque, com uma fina camada de blindagem separando-a do interior. A Ucrânia usou isso para lançar pequenos drones com minas antitanque ou granadas próximas ao compartimento de munição. Uma explosão de nitrato de amônio ali poderia desencadear uma reação em cadeia com o estoque de munição, destruindo completamente o tanque. A Rússia usar tanques T-55 faz sentido, já que está começando a tratar seus tanques com o mesmo descaso que trata seus soldados. Cada tanque é mais um alvo no radar ucraniano para absorver ataques de drones e mísseis de precisão, visando vencer uma guerra de atrito. Mas talvez o indicador mais absurdo da crise de suprimentos da Rússia envolva algo em que a maioria das pessoas nunca pensa. Pneus de borracha. As sanções ocidentais cortaram o acesso da Rússia a compostos de borracha de alta qualidade e a equipamentos especializados de fabricação de pneus. Como resultado, os veículos militares russos estão rodando com pneus tão gastos que podem ficar imobilizados. As sanções ocidentais têm como alvo não apenas os pneus finalizados, mas também os insumos químicos especializados e os maquinários necessários para produzi-los. Isso gera gargalos na cadeia de suprimentos, afetando a mobilidade militar de formas não imediatamente óbvias. Analistas ocidentais relataram que a Rússia pode estar enfrentando uma crise na qual não consegue fornecer pneus suficientes ou de qualidade para seus veículos. Isso pode parecer trivial até você perceber que a guerra moderna depende totalmente da mobilidade. Um exército que não se move morre, independente do quão sofisticadas sejam suas armas. Além disso, há o fator climático. Com a chegada do outono e as chuvas, o solo na Ucrânia vai virar um lamaçal, tornando bons pneus praticamente uma necessidade. Isso só vai piorar se a guerra continuar por mais um inverno e primavera, com neve e degelo, complicando ainda mais a logística de movimentar grandes exércitos ao longo dos 1.300 quilômetros de frente. Ao analisar o quadro geral, esses 8 pontos de crise trabalham em conjunto para criar o que os teóricos militares denominam degradação sistêmica. Quando múltiplas falhas na cadeia de suprimentos se combinam, reduzindo a eficácia militar geral além do que uma escassez isolada sugeriria. A Rússia concluiu a guerra crendo ter o segundo exército mais forte do mundo, respaldado por uma indústria de defesa sólida e reservas inesgotáveis de equipamentos soviéticos. Essa confiança não era totalmente infundada. A Rússia herdou enormes capacidades militares e passou décadas modernizando sistemas-chave. Após 3 anos e meio, a Rússia raciona explosivos, retira tanques de museus, improvisa armas com mísseis de defesa aérea e enfrenta a escassez de pneus de borracha. O governo de Putin está gastando dinheiro que não tem em equipamentos que não consegue construir com materiais aos quais não tem acesso. Cada escassez cria efeitos em cascata que agravam as outras, como uma série de falhas mecânicas, derrubando toda uma linha de montagem. Isso não é apenas uma degradação militar, é o colapso em tempo real de um complexo militar industrial que levou décadas para ser construído. A máquina de guerra russa não apenas está secando, mas também se canibalizando para sustentar um conflito que consome recursos mais rápido do que podem ser reabastecidos. Obrigado por assistir. Para ver como a Ucrânia conseguiu isso, confira nosso vídeo sobre a guerra com drones. Para saber mais sobre a guerra na Ucrânia e a geopolítica global, inscreva-se no Military Show.